Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Momento de Acolher. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a articulação do joelho. Estamos aqui com a convidada Renata Tomás de Aquino, fisioterapeuta. Ela vai falar um pouquinho dessa articulação para a gente. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Vamos lá, Renata. O que você vai falar hoje para a gente do joelho, exercícios para fortalecimento? Primeiro, eu agradeço o convite e poder estar aqui mais uma vez, levando um pouquinho mais de informação para vocês. E falar de uma articulação que, assim como a coluna e as articulações do nosso corpo, a gente usa muito ao longo do nosso dia a dia. Então, a gente tem queixas de dor e desconforto nessa articulação e como rotina também na nossa prática diária. E a gente precisa entender um pouquinho como que ela funciona para a gente saber como evitar esses desconfortos e como a gente pode manter o nosso joelho saudável, já que a gente não pode deixar de usá-lo, que é uma articulação essencial para o nosso corpo, tá? Então, para a gente entender um pouquinho de como funciona isso tudo, a gente tem na imagem aqui a estrutura anatômica do joelho. Então, ele é formado por 4 ossos: o fêmur, o osso da coxa; a tíbia, o osso da canela, mais conhecido; a fíbula, que é um ossinho na lateral da nossa perna; e a patela, que é um osso pequenininho na frente do joelho. Lá mais internamente no joelho, a gente tem 4 ligamentos principais: lateral, colateral lateral, na parte de fora do joelho; o colateral medial, a parte interna do joelho; e no meio, os 2 ligamentos cruzados do joelho. Também temos o menisco, que é das principais funções dele é amortecer realmente o impacto na nossa articulação, conforme a gente vai caminhando, fazendo exercícios de salto, que exigem esse amortecimento. Outra função dele é aumentar a coaptação, é aumentar o encaixe articular para que na hora que eu faço o movimento do joelho, ele aconteça de uma forma correta e equilibrada. O joelho, ele tem o principal movimento que ele faz é flexão e extensão. Então, essas estruturas servem justamente para isso, para guiar esse movimento. E o que a gente mais chama atenção, que a gente vai ver nessa próxima imagem, é a musculatura do joelho. Então, quando eu penso na forma do joelho, eu tenho aqui a parte anterior da perna, do membro inferior, né? E a parte posterior. Então, quem vai guiar esse movimento e evitar um desgaste acelerado por um movimento que não deveria acontecer é principalmente a musculatura, e é o que a gente consegue trabalhar melhor no nosso corpo. Então, na parte anterior, a gente tem os músculos do quadríceps, principalmente, tem outros, mas os 4 principais. A musculatura anterior da canela, né, da parte anterior mais baixa. E aqui a parte posterior da coxa, e também tem os músculos da panturrilha, conhecido mais popularmente. Então, para a gente guiar esse movimento, para ele acontecer só de flexão e extensão, eu preciso dos movimentos da perna, mas também dessa movimentação do quadril, que a gente chama de complexo posterolateral do quadril. Então, essa musculatura forte é o que vai manter o meu joelho fazendo movimentação, sem fazer principalmente o movimento que a gente chama de valgo dinâmico, que é fazer o movimento com rotação para dentro do joelho. Então, quem guia o meu movimento para fora é essa musculatura do quadril, por isso ela é importante também, mesmo não estando diretamente ligada ao joelho, tá? Então, quais os principais tipos de lesões que a gente tem no joelho? O desgaste natural que a gente tem do deslizamento da patela em relação ao osso do fêmur. Então, isso a gente vai fazendo a movimentação, gera um desgaste natural. A gente tem as lesões dessas estruturas, então, dos tendões, principalmente o tendão patelar e uma musculatura que está inserida na parte interna do joelho, que também é comum quando eu faço o movimento do joelho para dentro. Eu tenho as lesões do menisco e as lesões dos ligamentos. Normalmente acontecem em energias intensas ali, num trauma. Se eu cair, se eu sofrer um acidente, alguns esportes, por exemplo, que tem contato físico ou que tem mudança rápida de direção, então eu preciso frear e fazer a rotação do meu corpo, como o tênis, futsal, o vôlei que tem salto, o basquete, o golfe. Então, todos esses movimentos de rotação podem acontecer de ter essa lesão da musculatura, da articulação. Então, é importante que a gente mantenha a musculatura forte para que a gente evite ao máximo esse movimento excessivo. Tem micromovimentos dentro do joelho, mas o principal deles tem que ser a flexão e extensão. Então, essas estruturas de ligamentares, principalmente, e da musculatura, vão limitar esses movimentos de rotação
para que eu não tenha um desgaste exagerado do joelho e que ele funcione na sua função principal, que é a flexão e extensão. Tá? Então, a gente vai mostrar alguns exercícios básicos do joelho. A contraindicação seria dor ou se já tem alguma patologia, já teve alguma lesão. Então, é importante que seja feito acompanhamento caso isso aconteça. Fora isso, não tem contraindicação os exercícios porque eles são bem simples de fazer. Tá? Então, a gente vai começar com exercícios deitado. A gente chama esse exercício de ostra, porque parece a conchinha da ostra abrindo. Então, mantenha o quadril e a coluna alinhados aqui, dobra um pouquinho o joelho, sem tirar os calcanhares de contato um com o outro, eu vou apontar o meu joelho para cima. Então, eu vou abrir e vou voltar. Posso repetir 10, 12 repetições ou até que eu sinta que a musculatura do quadril gerou uma certa fadiga. Então, isso é importante sempre ressaltar e se eu tiver dor, interrompo o movimento. Posso fazer 3 séries de 10, 3 séries de 12. Outro movimento ainda deitado. Estico a perna de cima. É importante nesse exercício que eu mantenha o meu joelho no rumo do meu quadril ou um pouquinho atrás, para que eu pegue a musculatura da parte posterior e não deixe a musculatura da parte anterior interferir no movimento. E aí eu vou fazer o movimento para cima. Subo e desço. Eu vou subir até onde o meu quadril não se movimenta. Eu preciso do movimento apenas da perna. Aqui vale a mesma coisa. Posso fazer 10, 12 repetições ou até que eu atinja a fadiga da musculatura. Segura aqui. Da mesma posição, vou fazer o movimento para trás. Esse movimento é importante que eu preste atenção no movimento da minha coluna. Eu vou levar a minha perna para trás, mas eu não posso deixar o movimento chegar na minha lombar. Então, eu preciso controlar o movimento e fazer numa restrição de movimentação para não deixar a coluna fazer a movimentação também. Quando eu for para frente, posso até levar um pouco à frente do quadril. Vou usar um pouco mais a parte anterior. Mas o mais importante é fazer essa extensão e voltar pelo menos até o rumo do quadril. Baixou. Vira de barriga para cima. Nessa posição, eu vou fazer 2 movimentos que vão atingir também a musculatura posterior. O primeiro deles, sobe e desce o quadril. Isso. É importante que eu mantenha os joelhos um pouco mais abertos, nunca deixando os joelhos se encontrarem. Eu não posso deixar o movimento do joelho acontecer para dentro, tá? E o quadril eu vou subir até eu conseguir o alinhamento do joelho com o quadril. Não consigo fazer a extensão toda do quadril. Sobe até onde conseguir, que não gere desconforto e que consiga fazer o movimento de forma controlada. Isso. Abaixou lá. Outro movimento que a gente começa a fortalecer um pouco mais a parte anterior da coxa, que é um dos principais estabilizadores do quadril. Então, eu vou deixar nessa mesma posição, a perna aqui dobrada, e eu vou fazer a extensão só do joelho. Estico o joelho lá na frente e volto. De preferência, não deixa o pé tocar o chão, porque assim eu mantenho mais tempo de contração dessa musculatura. Para ter uma referência, tenta manter o alinhamento junto com a outra perna. Abaixa um pouquinho. Isso. E aí eu mantenho os 2 joelhos próximos, que aí eu gero um pouquinho mais de força. Abaixou. Sempre lembrando que a gente está demonstrando os exercícios, mas é importante que faça sempre dos 2 lados, tá? O mais importante de todas as nossas articulações é o equilíbrio muscular. Então não adianta eu ter uma musculatura da coxa extremamente forte e uma musculatura posterior que não tenha força. Isso vai gerar desequilíbrio articular. Então eu sempre vou fazer dos 2 lados e tentando gerar um equilíbrio maior nessas musculaturas, por igual, tá? Fica em pé. Agora a gente usando uma cadeira como referência,
a gente vai fazer um semi-agachamento. Então eu vou encostar na cadeira e vou subir, tá? Então é importante que eu encoste lá atrás e que eu faça o que a gente chama de tríplice flexão. Eu tenho que flexionar o quadril, o meu joelho e o tornozelo. Então o joelho vai ficar ligeiramente, quando eu fizer o movimento, à frente do meu tornozelo, para gerar a alavanca e eu conseguir fazer a extensão da minha perna. Encosta lá atrás, sobe, encosta, sobe. Vale também as 10 repetições. Fiz esse movimento, é fácil as 10. Eu posso segurar e manter. Sempre lembrando de empurrar um pouquinho o meu joelho para fora, para não deixar o joelho ficar voltado para dentro. Seguro 10, 12 segundos e aí levanto. Tá? Pode sentar. Outro movimento que a gente pode fazer, outro exercício que a gente vai fazer e vai ser bem direcionado para a coxa, é sentado e fazendo o que o joelho deve fazer, flexão e extensão. Então, pode apoiar na cadeira para que tenha uma postura melhor, ou se conseguir sustentar, mantém esse alinhamento das costas. Tira o peso da perna de cima da cadeira, só para não jogar o peso inteiro. Vai fazer a extensão e a flexão. Estico até onde? O máximo que conseguir e volta. Nesse daqui, como não tem o peso do meu corpo, pode ser um exercício mais fácil de fazer, eu também posso esticar e manter. Quando eu esticar, eu tento deixar um tiquinho só ele dobrado para manter um pouco mais de força na musculatura do quadríceps. Abaixou, vai repetir do outro lado. Posso manter também. É comum, durante esse exercício, sentir também um alongamento da parte posterior. Ele também vai funcionar como um alongamento ativo dessa musculatura posterior, forçando a musculatura anterior da perna. Pode levantar. E por último, vamos fazer alguns em pé, bem do lado de cá. De preferência apoiado pode ser numa grade de uma janela ou até na cadeira. A gente vai fazer os movimentos de extensão do quadril. Então eu vou manter o tronco parado e vou levar minha perna para trás. Posso deixar também o meu joelho um pouquinho só dobrado e vou fazer a extensão. Aqui vale a mesma coisa do que eu fiz deitada lá. Eu não posso deixar o movimento chegar na minha coluna. Então eu vou levar a minha perna para trás até onde eu sentir que a minha coluna não se movimenta. E aí eu vou manter o movimento curto para que isso não aconteça em outras articulações também. Dificultando um pouquinho o exercício, eu posso apontar o meu pé para fora e fazer o movimento na diagonal. Vale a mesma coisa no quadril, tenta segurar. Isso. Volta lá. E por último, a gente vai fazer o movimento da panturrilha. Então, mantém o joelho esticado, eu vou subir e descer, usando o próprio peso do meu corpo para que o exercício aconteça. Pode parar. Com esses exercícios, a gente consegue trabalhar praticamente todas as musculaturas, dando um pouco mais de ênfase na parte do quadril e da parte anterior da coxa, mas também trabalha os outros músculos como acessório. Tá? Certo, Renata, muito obrigada, viu? Pessoal, então é isso. Esses são exercícios fáceis, né? Conforme ela falou, não tem contraindicação. Então, quando a gente estiver sentindo dor ou mesmo para prevenir as dores, né? A gente pode fazer esses exercícios, né? De acordo aí com a capacidade de cada um. Se tiver muito leve, eu nunca machuquei, eu estou fazendo para prevenir. Quiser pôr uma carguinha, uma caneleira, começa devagar, aumenta essa carga sucessivamente, tá bom? São ótimos exercícios, fáceis de fazer. A Renata também já falou aqui sobre a coluna, né? Outra articulação do nosso corpo muito importante. Vai lá na playlist,
no Hospital de Amor do YouTube. Procura lá, vai se informar, cuidar de você. Todo mundo precisa disso, tá bom? Até a próxima, um ótimo dia.